eu previ que eu vou ter um gasto de 10 mil reais de alvenaria. Como é que está esse gasto aqui? Ele está sendo realizado? Será que o custo que eu tive até agora com a alvenaria, ele corresponde ao que eu previ para aquela etapa da obra? Então esse acompanhamento é muito, muito importante. Porque se você perde o controle disso, você no final você vai assumir um prejuízo. E depois do orçamento dado, é muito difícil você estar mudando a sua proposta. Apesar de várias situações de aditivos de obra, por várias situações, só que é limitado. Nem todo cliente ele vai aceitar. E se for uma obra pública, uma licitação, por exemplo, como é que você chega para o ente público e diz, olha, eu errei aqui, o valor que eu estimei não é esse, eu preciso de um pouco mais de receita. Então, assim, o orçamento ele é o mais importante que eu vejo assim, na parte financeira, porque ele vai balizar todas as ações que vai ocorrer na empresa a partir dali. Tá? Uma outra questão também da área financeira é, eu tenho um demonstrativo de resultado por obra e eu tenho percepção. Por que nessa obra eu dou prejuízo, por que nessa eu dou lucro? Já que eu não conheço lá, ninguém que tenha feito um orçamento para dar prejuízo, né? Que tenha feito uma proposta para dar prejuízo. Eu não conheço. Se alguém conhecer, por favor, me apresenta essa pessoa que desejou ter prejuízo numa obra. Então, a verdade é que existem erros, e esses erros estão tanto na gestão financeira, nos aspectos que eu mencionei, nos aspectos de eu vou chamar de desleixo, tá, gente? Mas seja lá por qual motivo, não é intencional, claro que ninguém tem intenção de ter prejuízo, mas você delargar ali a gestão financeira e também outros aspectos que não estão no alcance do profissional de engenharia ou do construtor, aspectos, por exemplo, de custos com mão de obra. Como é que eu vou contratar essa mão de obra? É melhor contratar uma pessoa jurídica, né, fazer a subempreitada, ou é melhor eu contratar uma pessoa física? E se eu contratar um CLT, qual é o custo da folha de pagamento? Tudo isso eu tenho que carregar isso para o meu orçamento. Eu não tenho como dar um orçamento de uma obra sem conhecer todos esses custos. Por quê? Porque quando eu erro, eu assumo um prejuízo. Se eu estimar para mais, eu fico fora do mercado. O meu concorrente, ele tem também um preço. Se eu vou para a média de mercado, eu não sei qual é de que forma meu concorrente chegou naquele preço. Então, eu vou olhar para o meu concorrente e vou dar um preço parecido com ele. Será que essa é a melhor estratégia? Ou será que é melhor eu ter clareza, identificar todos os custos, inclusive o custo de mão de obra, custo tributário, antecipação, se for o caso, olha, eu recebo essa obra aqui de forma parcelada, o que é que eu posso fazer para não ter prejuízo? Olha, eu recebo essa obra aqui, parte pode ser parcelada no cartão, sei lá, 30 mil reais, eu posso dividir aqui em 10 vezes no cartão de crédito, e aí você já precisa de uma antecipação daquele cartão de crédito, que é possível, né? Acontece. Tá? Ou, de repente, situações como, por exemplo, você fatura uma obra, emite um documento fiscal e não recebe, vai receber parcelado, só que sua nota fiscal de 500 mil está ali naquele mês. Então, a gente vai discorrer ao longo desse webinar e explicar ponto a ponto do que a gente pode melhorar na gestão. Mas para essa lâmina, Laila, se tiver qualquer pergunta, eu prefiro que interrompa a qualquer momento, tá? Não precisa deixar para o final, não. Tranquilo. Prefiro correr Pessoal, com um bate-papo. vai mandando aí no chat, já está liberado, a gente vai discutindo. E, Ricardo, você tocou em vários pontos e eu fui lembrando de várias coisas que eu sempre comento aí com o pessoal. Para ficar ligado nas despesas indiretas, despesas tributos, emissão de nota, retenção de imposto. Às vezes eu vejo o pessoal gerando o orçamento sem considerar as despesas indiretas de obras, despesas de escritório. Às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu tenho aqui, eu vou entrar só com mão de obra aqui nessa obra, nem o pessoal aqui é meu, todo mundo diarista. Eu falei assim, tá bom, e aí você cobra para o seu cliente a mão de obra dessa galera toda,
E qual que é o seu lucro? E da onde você está tirando aí para você pagar as suas despesas de escritório, os seus impostos da empresa, o combustível que você vai lá na obra, você tira uma porcentagem para você, que você considera aí custo de mão de obra da obra também. Cadê o seu lucro? Porque o seu trabalho você está recebendo como custo de mão de obra. E um lucro, da onde está vindo? Existem 2 pontos importantes que você mencionou aí. É a questão do custo do escritório. O escritório, ele, digamos, né, que ele não gera receita. O escritório é um centro de custo administrativo, apesar que em algum momento as pessoas se reuniram ali para ter uma reunião, fazer uma proposta e uma das coisas, ele não gera receita. Então a receita vem de um centro de custo, né? Que a gente pode chamar de centro de resultado, na verdade. Que ali vai ter receitas e despesas. Então, quando eu comparo o centro de resultado, aquele meu custo do escritório, ele precisa ser alocado. E ele é dividido, né, rateado com outro centro de custo. Então, se eu tenho 8, 10 obras, eu preciso pegar aquele custo do escritório, não carregar apenas no centro de resultado, que é o centro de custo. Eu tenho que ratear e alocar aquele custo do escritório para cada obra, e aí você vai ter várias formas de fazer isso. Eu posso fazer isso proporcionalmente. Então, minha receita no mês foi 1 milhão, foi 200 mil de uma obra, 300 de outra, 100 de outra. Então, proporcionalmente, obra de 100 mil, 10% do meu custo fixo vai para aquela obra, né? Assim como outros custos, como o veículo que o engenheiro usa, né? Será que ele usa veículo próprio? Acontece muito isso, tem impressão que não está se ganhando nada, usa o veículo próprio, ou coloca um combustível no veículo e não tem nenhum tipo de rateio, né? Então você acaba absorvendo muito o custo numa obra só. Isso vai trazer uma informação que não vai ser fidedigna, porque você vai contaminar o resultado daquela obra com o custo de outra. E ainda existe também a possibilidade de se ter ideia que não está ganhando dinheiro, porque com o pagamento das despesas ou da remuneração que o sócio deveria fazer. O que acontece muito é o seguinte, na maioria das vezes, as pessoas elas não mensuram o custo do engenheiro como mão de obra. Então vamos lá, vou dar um orçamento de uma reforma de 80 mil, ele faz todo o cálculo e ele não coloca a mão de obra dele como custo. É assim, o que sobra é dele. Geralmente assim. Supostamente ele está se pagando com o lucro. E o que acontece ele teria que ter um prolabore. Ele teria que ter um salário assim como ele estivesse pagando alguma outra pessoa para fazer o que ele faz. Uma coisa é o papel dele como dono de empresa, como um empresário. Outra coisa é o papel dele como gestor. E uma outra coisa como um fiscal de obra, né? Como supervisor de obra. É totalmente diferente. Então ele tem que mensurar. Se eu fosse pagar uma pessoa para fazer o que eu faço na minha empresa, quanto essa pessoa custaria? 10 mil reais? Pronto, então eu vou colocar aqui no custo de mão de obra, na minha folha de pagamento, 10 mil reais, que é dessa pessoa. Porque aí esse aí vai entrar, gente, como custo direto da obra, lá na estrutura orçamentária. Exatamente. O lucro para a obra por preço fechado, a gente joga lá no BDI junto com as despesas indiretas. Exatamente. E só no final disso que a gente tem um lucro. Eu não tenho como saber o lucro se eu não coloquei ali uma despesa tão importante no meu DRE, no meu demonstrativo de resultado. Tá? Então, só que sobra. Por quê? Esse lucro, ele pode ser, em algum momento, ele pode ser consumido aí pelos erros na elaboração do orçamento, da proposta. Né? E aí, alguns engenheiros podem até sair com aquela sensação que o trabalho, ele é um trabalho pesado, um trabalho demais que não dá lucro. Mas, na verdade, não é. É um trabalho que não está sendo bem remunerado. Eu nunca vi ninguém reclamar do trabalho quando ele te paga muito bem. Pelo contrário, as pessoas trabalham muito quando estão recebendo muito. Né? Agora, dói quando a gente trabalha muito e recebe pouco.